A área em análise está localizada na região mais ao norte da capital do Rio Grande do Sul. Em um primeiro momento, vamos estudar o 4º distrito de Porto Alegre como um todo. Logo em seguida, aproximaremos para uma análise mais aprofundada do recorte do estudo. As áreas do 4º distrito foram minimamente ocupadas até a segunda metade do século XIX, quando começaram a migrar de chacras para uma paisagem predominantemente ocupada por depósitos de madeira e estaleiros decorrentes das atividades de navegação e construção. As antigas chacras passaram a ser desmembradas para a abertura de ruas e loteamentos, permitindo os trabalhadores morarem próximo das fábricas. O comércio era, então, a base do desenvolvimento da cidade e o Caminho Novo, atual Rua Voluntários da Pátria, era um importante locus das trocas coloniais e o eixo estrutural do bairro Navegantes. Foi o principal local de passagem entre o núcleo urbano e o interior. Sua ocupação, intensificada a partir de 1880, era diversificada, concentrando depósitos, trapiches e atividades comerciais de importação e exportação, além dos estabelecimentos industriais. Contudo, a partir da década de 70, Porto Alegre entra em um processo de desconcentração industrial causado pelo reflexo do período de recessão nacional e pela substituição das grandes plantas industriais. Soma-se a isso as grandes alterações no cenário urbano, onde são construídas avenidas, viadutos e rótulos, e o impacto da grande enchente ocorrida em 1945. Que induziu as indústrias a se afastarem do município por não encontrarem pontos estratégicos e seguros para sua implantação. A construção da Avenida Farrapos cortou o centro do distrito. Em 1958, a construção da Ponte do Guaíba desconfigurou a Praça dos Navegantes e o Santuário da Nossa Senhora dos Navegantes. Entre 1970 e 1980, ocorre outra grande transformação socioespacial devido à construção da Avenida Castelo Branco e o corredor de ônibus da Farrapos, a primeira segregando ainda mais o distrito devido à diminuição de vias transversais e a segunda através do total isolamento do rio com a cidade. Hoje, as atividades predominantes na região têm funções comerciais e de serviço e ocupam armazéns e depósitos pré-existentes adaptados. Transportadores e pequenas manufaturas também permaneceram e até receberam melhorias. Mesmo assim, possui terrenos vazios e construções vaziadas ao longo de toda a área. O território é reconhecido pela degradação econômica, ambiental e social. O 4º distrito passou por modificações de ocupação e uso ao longo dos anos, mas ainda assim é possível reconhecer um padrão na forma urbana. Sua arquitetura mostra traços de uma área industrial que hoje abriga residências, os pequenos comércios de bairro e serviços informais. Temos como exemplo de novos projetos públicos e privados o loteamento habitacional Vila Santa Terezinha, antiga Vila dos Papeleiros, a qualificação do conjunto da Rua Paraíba e a reurbanização da Praça Dante Santoro, assim como o empreendimento residencial e comercial da Rossi Fiatesse e a reurbanização da Praça Pinheiro Machado. A fábrica da Neckbauer foi fundada em 1891, sendo a primeira fábrica de chocolates no Brasil. Em 1903, iniciou-se a construção da nova sede da empresa, na Avenida Cairu 230, a qual sua estrutura ainda permanece no local, embora não esteja em funcionamento. Esta fábrica foi de grande importância para o desenvolvimento industrial da região. A Praça Pinheiro Machado é o único ponto de área verde para lazer na região do 4º distrito, fazendo com que ela receba um destaque em meio às edificações do entorno. A Estação São Pedro do Transurb é um dos pontos de acesso de maior destaque, uma vez que traz pessoas de vários locais da região metropolitana, conectando-os com o centro histórico de Porto Alegre. Embora ela esteja localizada no meio de uma via de trânsito rápido, seu acesso é por meio subterrâneo, com entrada na Rua Voluntários da Pátria. O Rossi Fiatesse é um dos únicos empreendimentos de alto padrão do 4º distrito, destoando quase que completamente da arquitetura existente no entorno, trazendo 3 torres condominiais e uma comercial, implantado onde se localizava a antiga fábrica do mesmo nome. O Food Park, conhecido como o Patrimônio do 4º Distrito, é um local de gastronomia e lazer a céu aberto, trazendo mais vitalidade para a área. O Bar Agulha, que se utilizou de uma antiga estrutura característica do 4º Distrito de Porto Alegre, é um local que traz um estilo retrô e proporciona shows para seus frequentadores. A Ambev nasceu em 1999, da união entre a centenária Cervejaria Brahma e Companhia Antártica. Sua fábrica e maltaria, com seus silos e galpões, representam bem o contexto do local onde ela está inserida, um polo industrial na cidade. A Estação Rodoviária de Porto Alegre foi inaugurada em 1970. Ela recebe, concentra e distribui ônibus de viagens estaduais, nacionais e internacionais, além de possuir ao seu redor uma grande variedade de linhas municipais e metropolitanas e conter um dos maiores pontos de táxi da cidade. Analisando seus equipamentos urbanos educacionais, identificamos 3 instituições:
dentre elas, escolas de ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e um instituto de tecnologia. Quanto aos equipamentos de cultura e lazer, identificamos 21 pontos. Percebemos também que, dentre eles, o maior número caracteriza-se por bares, sendo somente 2 de caráter cultural, como a Companhia de Teatro e um museu, além da Praça Pinheiro Machado. Já os equipamentos de caráter religioso são os que existem em maior número. Existem aproximadamente 14 localidades de existência médica no local, dentre elas, clínicas, postos de saúde e centros de enfermagem. Quanto à segurança pública, existem delegacias e postos de controle, além da Secretaria de Segurança Pública estar em um local com maior densidade desse tipo de equipamento, somando aproximadamente 11 no 4º distrito. Nota-se que na região do 4º distrito existem algumas vias de destaque. A Avenida Castelo Branco é uma delas, embora não tenha uma conexão tão direta com o local. A Rua Voluntários da Pátria e a Avenida Farrapos são eixos verticais que conectam a área. Já a Avenida Sertório, a Avenida Cairu e a Avenida Brasil e a São Pedro cortam o 4º distrito transversalmente, conectando mais a área ao leste da cidade. Após a análise da região do 4º distrito de Porto Alegre como um todo, iremos aprofundar os estudos na área de intervenção proposta. Esta circundada pela Rua Voluntários da Pátria, Rua do Parque, Rua Conselheiro Travasso e Avenida São Pedro. Além disso, seu entorno imediato. Analisando-se o traçado viário da região do recorte, percebe-se que a maior parte de vias são de caráter local. Há também a via arterial de primeiro nível, aquela de fluxo rápido e intenso, a Avenida Castelo Branco, e vias arteriais de segundo nível, a Rua Voluntários da Pátria e a Avenida São Pedro. Já a Rua do Parque, a Rua Moura Azevedo e a Avenida Polônia são vias coletoras, aquelas que coletam e distribuem o trânsito. Vale destacar também que a linha do Transurb passa no meio da Avenida Castelo Branco e cria uma barreira visual do 4º distrito para o Rio Guaíba. Olhando o diagrama de acessos, notamos que a maior concentração de pontos de ônibus se dá na Rua Voluntários da Pátria, com linhas mais locais e circulares, além de linhas que cruzam a cidade, como o T3. Na Rua do Parque, também há linhas circulares locais, além de trazer pessoas da área mais a leste da cidade, com a linha Vila Jardim. E na Avenida São Pedro, o mesmo acontece. Inspirando-se no estilo de diagrama de Kevin Lynch, podemos analisar os maiores fluxos, os pontos de destaque em verticalidade e como a Avenida Castelo Branco, juntamente com o eixo do Transurb, são a barreira contínua no espaço. Na planta figura fundo, constatamos que a malha viária na região do 4º distrito como um todo define quadras com certa regularidade. Já no recorte de estudo, percebemos certa discrepância quanto ao tamanho e forma das quadras, além de sua densidade variada. Outro aspecto notado são as fachadas em alinhamento, dado característico da região. Nota-se também que em algumas quadras há certa irregularidade quanto ao recuo de calçada, fazendo com que crie uma oscilação nas fachadas. Quanto à análise do grão das edificações, podemos identificar 4 variantes, sendo elas de micro, pequeno, intermediário e grande porte. Olhando esse diagrama, constatamos que há uma menor quantidade de edificações de caráter de estruturação, aquelas que se constituem de elementos significativos da história para a preservação das diferentes paisagens e não podem ser destruídas, além das edificações de compatibilização, em maior número, aquelas que preservam o entorno e a ambiência, podendo ser substituídas, porém mantendo a volumetria adequada às edificações vizinhas. Utilizando-se os conceitos da tríade vitruviana, classificamos as edificações do recorte de estudo. Na categoria fírmitas, que expressa a solidez da construção, as edificações com a tonalidade mais escura estão melhor construídas e conservadas, sendo as tonalidades mais claras em condições piores ou péssimas. Já no diagrama de utilitas, as edificações que possuem uso ativo estão em tonalidade mais escura, sendo as mais claras imóveis abandonados ou sem condições de serem utilizados. Na categoria venustas, nota-se a qualidade arquitetônica das edificações. Analisando o diagrama, percebemos que existe uma certa variação quanto a esta qualidade. Através do estudo das alturas, constatamos que há uma predominância das edificações com até 4 pavimentos, característica essa que está presente em toda a região do 4º distrito, porém há exceções que divergem do entorno,
Um exemplo é o empreendimento Rossi Fiatesse, com seus aproximados 20 pavimentos. Por se tratar de uma zona industrial, a predominância notada é de edificações de serviço. Logo, em segundo lugar, percebemos que há uma grande quantidade de usos comerciais, ambos em tipologias arquitetônicas condizentes com a região. A região do Quarto Distrito não é famosa por suas grandes concentrações de áreas verdes. Há apenas alguns pontos de maior densidade de vegetação, e muitas vezes estes estão localizados em propriedades privadas. A única concentração de área verde destinada a lazer no Quarto Distrito é a Praça Pinheiro Machado. A incidência de ventos em Porto Alegre durante os meses de maio e junho é mais frequente de norte, com porcentagem máxima de 34%. Já entre os meses de julho e abril, o vento mais frequente vem de leste, com porcentagem máxima de 54%. Tendo isso em vista, pode-se concluir que na área o vento predominante é oriundo de leste. Porto Alegre possui a latitude de menos 30 graus. Por conta disso, nas primeiras horas do dia, a fachada sul recebe uma pequena porcentagem de raios solares. Já a fachada oeste obtém o sol do entardecer. A seguir, diagramas de como as sombras se comportam às 8 horas, ao meio-dia e às 16 horas no período do verão. Durante o equinócio, os dias e as noites possuem a mesma duração. A seguir, diagramas de como as sombras se comportam às 8 horas, ao meio-dia e às 16 horas no período do equinócio. No inverno, por consequência da inclinação dos raios solares, nas primeiras horas do dia a insolação é quase inexistente. A seguir, diagramas de como as sombras se comportam às 8 horas, ao meio-dia e às 16 horas no inverno. Analisando o esquema de elevações da Avenida São Pedro, podemos perceber que as edificações em primeiro plano possuem uma certa regularidade, tendo como altura máxima até 4 pavimentos. A malha urbana também segue um alinhamento, com exceção do trecho em que se implanta a fábrica da Ambev. A seguir, elevações aproximadas da São Pedro para apresentar melhor estas características. Na elevação da Rua Voluntários da Pátria, assim como na Avenida São Pedro, podemos notar regularidade nas alturas, tanto nas edificações em primeiro plano quanto na malha urbana. Porém, além da fábrica da Ambev, nota-se que o empreendimento Rossi Fiatesse também destoa do alinhamento das demais edificações. Em seguida, apresentaremos elevações aproximadas da Rua Voluntários da Pátria e, após, visuais da área de análise para expressar o que foi dito anteriormente.